Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Abades Ludo Café em São João del Rei. E para começar o videozinho, eu quero que vocês vejam essa vista. Eu tô aqui na varanda do segundo andar, mas olha a vista de São João del Rei. Esse centro é maravilhoso. Eu quero que vocês vejam esse gramado, que eu já mostrei até no Gente que Empreende aqui, que poderia ser muito melhor aproveitado. Olhem essa ponte de pedra maravilhosa. Então essa é a vista do segundo andar do Abades Ludo Café, um lugar que eu amo. Eu já frequentei como cliente e agora estou tendo o privilégio de conversar com o Diogo, que eu vou mostrar para vocês. Ele é o idealizador, é o proprietário do espaço e ele vai contar um pouquinho sobre esse sonho da luderia. Para quem não sabe, ele vai explicar também o que é luderia, um baita empreendedor de São João del Rei. Gente que empreende, esse é o Diogo, que também empreende. Ei, gente, tudo bem? Vamos mostrar um pouquinho, Diogo, para o pessoal, os jogos, vários jogos de tabuleiro que você tem? Sim, bora. Aqui a gente tem um acervo de mais de 300 jogos, né, de tabuleiro, que eu fui adquirindo ao longo de 2 a 3 anos, mais ou menos. E esses jogos já foram adquiridos com esse propósito mesmo, para a gente fazer exatamente essa luderia aqui, trazer essa proposta, que é uma proposta que já existe em outras cidades, né? Não é uma criação Grandes cidades, única né? minha. São Sim. Paulo tem, no Rio talvez deva ter. Tem, eu sou do tem, Rio, mas eu sim. não conheço ainda no Rio. Sim, cidades mas grandes, São Paulo eu fui. tem, cidades pequenas ainda é um desafio criar esse tipo de negócio, né? Existem algumas que já tem esse tipo de negócio e aí eu sou um grande apaixonado por jogos de tabuleiro. Eu descobri nos jogos, eu sempre joguei jogos de tabuleiro e eu descobri nos jogos várias questões interessantes, né? Sim. Porque quando você está jogando um jogo de tabuleiro, você acaba se desligando um pouco da sua vida, dos seus problemas, você acaba se desligando dessa parte virtual, Sim, tecnológica, nossa. porque eu sempre fui um jogador de jogos de tabuleiro, mas também de jogos de videogame. E os jogos de tabuleiro, eles trazem exatamente essa questão do analógico, você acaba olhando nos olhos das pessoas, você acaba interagindo melhor com as pessoas. Enquanto nos jogos de videogame que eu jogava, os jogos multiplayers, que mais de um jogador, eles estão entrando estão diminuindo a produção deles para poder jogadores na mesma sala. Agora as pessoas jogam multiplayer online, isso é muito comum, mas você perde a interação, mesmo usando aqueles aparelhos que eu usei já, então até assim, fiz muitos contatos com pessoas fora do Brasil e tal. Mas você fala, você escuta, mas você não vê a pessoa, você não interage, é uma interação limitada. E eu achei que os jogos de tabuleiro eles trazem exatamente isso, esse calor humano, essa convivência, né? Eu quando era adolescente, assim, né, até perdi, eu comprei o War, deve ter 3 meses que eu comprei o War online, porque eu perdi meu jogo de tabuleiro lá do War no Rio, não sei onde foi parar nas várias mudanças que eu fiz. Mas eu amava o War, jogo da vida, detetive, banco imobiliário. E aí nas mudanças eles foram, sei lá, se perdendo, emprestei, não sei. Mas eu amava, assim, eu ia para Cabo Frio com os meus primos, eu lembro que a gente ficava 5 horas, e eu amo praia, jogando. Sim. E eu vim aqui no Abades, num domingo, e eu fiquei 3 horas, eu acho que nem é tanto ainda assim para jogar. Mas eu fui jogando, eu joguei 2 jogos e quando eu vi, estava escurecendo. Sim. Aí eu pedi uma batata, pedi uma cerveja. Sim. E o tempo passou. E sim. Assim, eu Os cheguei... jogos de tabuleiro, eles realmente entretêm de uma forma, assim, e eu cheguei especial, em casa tão leve, assim. Sim. Eu perdi, mas assim, eu cheguei... E isso é legal também. Né? Exatamente, eu adoro isso nos jogos de tabuleiro. Você também trabalha exatamente ganhar e perder. Exatamente. Nem sempre você está ganhando, nem sempre você está perdendo. Exatamente. E assim, são jogos que são vários tipos de jogos, mas geralmente eles dependem um pouco de sorte, dependem um pouco de estratégia. Alguns dependem só de sorte, outros dependem só de estratégia. A grande maioria fica nesse meio termo, nesse limiar aí entre os dois. E é interessante você saber trazer essas questões dos jogos para a nossa vida, né? Nossa, o mais por legal. exemplo, você saber que às vezes, melhor que seja a sua estratégia, às vezes não era realmente um momento, né? A sorte estava virada para outra pessoa, né? Então assim, a gente faz reflexões também em cima daquilo. E a brincadeira, né? Eu acho que o mais legal é você interagir com outras pessoas, é uma socialização, né? E sem você notar, às vezes você está notando, mas sem notar,
Você está trabalhando seu cérebro ali. Muito. Não é um As atividades raciocínio. psicomotoras, É muito legal. A lógica. Trabalha em equipe, às vezes é em equipe, às vezes é individualmente, Sim. né? De acordo com o jogo, mas desenvolve assim... muito. O potencial de desenvolvimento de raciocínio, de lógica, da razão, até da cooperação também. Muito Existem legal. jogos cooperativos, jogos que são usados por empresas, para exatamente trabalhar essas questões nas pessoas, né? Então a gente tem também essa ideia de no futuro trazer essa possibilidade para o Abades, né, das pessoas trazerem as empresas, trazerem as suas equipes para bem legal, fica a dica, empresas aqui da região, é muito legal. Temos diversos jogos cooperativos que mediação, trabalham muito isso. confraternização, Sim. cooperação, espírito competitivo, né, produtivamente falando. Exatamente. Fiquem atentos, venham. Vamos ver um pouquinho dos jogos? Vamos. Os que você achar aí. Gente, olha só para vocês terem uma visão geral. Ó, são 3 estantes de jogos de tabuleiro e no meio ainda tem, eu chamo de bonequinhos, né? São as miniaturas. São as miniaturas. A são coisa mais componentes, muita linda. gente não entende, acha que essas miniaturas elas são decorativas, alguma coisa nesse sentido, mas não, as miniaturas elas são parte dos jogos. Sim, são componentes dos jogos utilizados nos jogos, né, nos tabuleiros e elas são muito detalhadas, né? Algumas são de qualidade excepcional, assim, eu tenho muito orgulho delas. O que você destaca aí pra gente? Então, eu queria só trazer um parênteses, assim, porque você disse, Karina, a respeito dos jogos do War, esses jogos mais tradicionais. A gente trabalha aqui com jogos que a gente chama de board games ou jogos de tabuleiros modernos. Eu tenho também esses jogos mais tradicionais, que são vendidos comercialmente em ampla escala, as pessoas já conhecem, mas exatamente para fazer a ponte entre as pessoas que estão começando a jogar e querem se aventurar em jogos mais estratégicos, mais diferenciados. Mas a grande maioria são jogos importados que vêm por algumas editoras, né? Quando eu comecei a montar esse projeto, tinha em torno de umas 10 editoras, mais ou menos, fortes no Brasil que traziam esses jogos. Hoje a gente tem mais de 20. Isso pra gente ver que isso é um hobby em expansão, um hábito em expansão. Que bom. Né? Talvez também um pouco influenciado pela questão tecnológica, as pessoas querem abandonar um pouco essa parte de ficar viciadas no celular, jogando no celular, no tablet, no computador. Acaba trazendo até dificuldades para vista, dificuldades para mão, tendinite. Eu já tive problema nos dedos de tanto jogar videogame. Sim. Né? Você fica vendo muito uma tela, seja ela de celular, seja ela de uma televisão, você acaba forçando muito a sua vista. Eu uso óculos, eu não tenho grau nenhum. Todo mundo pergunta, mas é por causa da luz fria. Então, para computador, agora com essa luz, se eu não usar essa lente que escurece, eu fico com uma enxaqueca absurda. Então, eu imagino, né? Sim. Porque a cabeça quem estoura. Fica muitas horas, porque você acaba jogando, às vezes o jogo demora muito tempo, às vezes você fica ali, então temos alguns prejuízos, vamos dizer assim. Então, assim, essa linha aqui de baixo, basicamente são todos os meus jogos, essa prateleira são só os jogos mais convencionais, esses aqui todos. Sim. E aí tem o War, tem o Detetive, tem o Banco Imobiliário. Da minha época. Imagem em ação, mais perfil, mais alguns jogos mais tradicionais mesmo. Agora, a maioria dos jogos são jogos realmente assim, que são importados, alguns são em inglês, e aí a gente vem com uma explicação para poder trazer para a pessoa, porque o propósito da luderia não é nunca a pessoa chegar aqui e ter que ler um manual para depois jogar, porque ela vai perder um tempo, ela quer vir aqui para se divertir. Então a gente tem monitores especializados, eu fiz um treinamento com todos eles, eu já selecionei pessoas que gostam de jogos. É muito bom, porque, só desculpa te interromper. Sim, pode. 2 pessoas que trabalham aqui me atenderam para explicar os jogos, porque realmente se abre um tabuleiro, às vezes tem bonequinho, tem muita informação, assim. Sim. Então, se a gente for ler, eu pelo menos desisto antes de jogar. A proposta da pessoa é vir aqui se divertir, ela não quer gastar tempo lendo o manual, né? E eles explicam super, super bem. E assim, assim, uma orientação que a gente dá para eles também, que eles estão seguindo, já está sendo bem interessante isso, é de exatamente não só ensinar os jogos e largar a mesa parada e acompanhar, passar, ver se está sendo alguma regra, porque é muito comum, às vezes, a primeira vez que você joga um jogo, você fazer uma regrinha ou outra errada e tal. Então a gente já orienta para que fique tudo certinho. Sim, bem legal. Você quer mostrar um pouco as miniaturas? Gente, as miniaturas de bonequinhos que eu chamo.
Que fazem Temos parte vários- dos jogos. Fazem parte dos jogos, são componentes Tá. dos jogos. Ainda não está organizado assim da forma como a gente gostaria, Mas olha que legal. o detalhamento realmente é impressionante. Assim. Convido as pessoas para vir conhecer ao vivo, né? Porque ao Não, é vivo muito dá legal, pra ver gente. mesmo. É muito legal. Aqui tem outra estante. Tem alguma diferença entre as Das estantes? estantes, a gente já separou estrategicamente. Geralmente aquela estante ali são jogos mais fáceis de ser aprendidos por pessoas que nunca jogaram, Tá. que querem jogar pela primeira vez, então são jogos mais casuais. Tá. Aqui a gente colocou uma categoria de jogos que são conhecidos como jogos americanos, assim que falam, né? O que são esses jogos americanos? Eles contêm mais miniatura e geralmente eles são jogos mais cooperativos, dungeon Tá. crawler, que aí você entrar numa dungeon, numa masmorra, tem mapa. Mais ou menos tem uma divisão assim aqui. Por exemplo, esse Zombicide é um jogo bem conhecido pela sua característica, né, de ser um jogo fácil de aprender, ter as miniaturas também, um jogo bem interessante. O Arcadia também, mais ou menos esses jogos são mais americanos. E esses jogos aqui na última prateleira são jogos euros, que são jogos que... Lembra que eu te disse no começo que tem Sim. a questão da sorte e a questão da estratégia. estratégia? Esses jogos aqui são mais estratégicos, porque existem até alguns jogos aqui que dependem zero de sorte. São jogos super equilibrados Sou e que péssima. você tem que realmente, assim, dar o seu melhor ali na estratégia, senão você fica para trás. Quantos jogos, mais ou menos, no total você tem, Diogo? São mais de 300, eu parei de contar, na verdade. Mas quando mais ou chegou no menos ponto. acima de 300. Acima de 300, em torno de 340, mais ou menos. E você ficou 2 anos... Mais de dois quase anos. 3 anos adquirindo esses jogos. Foi mês a mês o investimento, porque muitos jogos não são baratos. Você já tinha algum jogo? Eu tinha jogos mais convencionais também. Eu me adentrei nessa área dos board games, dos jogos de tabuleiros modernos, exatamente com esse intuito da luderia. Entendi. É. E você Mas- foi comprando online? Comprando online, comprando em portais, né, em sites especializados. E então assim, mas já comprei com esse intuito, mas eu joguei também. Então eu desenvolvi esse hábito de jogar com algumas pessoas, então assim, vários grupos, de várias turmas que já me acompanharam nesse período e me auxiliaram também na construção desse sonho, né? E, gente, só para terminar essa parte da luderia, eu tenho uma pergunta para você. Sim. Como é ser o pioneiro em uma região? Porque o Diogo, né, o Abade do Café, né, que é do Diogo, né, o sonhador e idealizador do projeto, ele é pioneiro aqui. Então, ser pioneiro com certeza é muito bom, né? Mas você também acaba tendo que criar uma cultura, né, na região. Então, eu queria saber um pouquinho de você que está empreendendo, como é ser o pioneiro na região, especificamente sobre a luderia. Sim. É muito desafiador, né? Acho que você resumiu bem, é muito desafiador pela questão exatamente de não existir, das pessoas não conhecerem, não terem esse hábito, não saberem o que é, como funciona, os valores, por que é cobrado, quando se cobra. Então, todas essas questões, elas são desafiadoras. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é muito motivante, né? Você pegar um sonho, colocar esse sonho em prática, você trabalhar com o que você gosta. Nossa, Então, foi isso que eu busquei, né? Tipo, eu busquei exatamente as raízes do meu ser, assim. Sim. Eu vi o que eu queria pra mim, enquanto consumidor, e que não tinha na cidade, e eu coloquei isso. Eu acho que isso não é uma coisa que a gente deve levar muito a fundo, porque nem sempre o consumidor ele vai ser igual a você, mas acho que quando você faz uma coisa com muito sonho, com muita paixão, Bem feita, isso acaba traduzindo, né? sim. Quando você se entrega para o Exato. sonho, né? Exato. Tem um tempo também de evolução, é um passo Maturação, a passo, né? sim. Eu acho que existe uma característica bem legal no Diogo, que a gente vê em diversos empreendedores, porque empreender já é uma arte, né? Sim. A gente tem muito pouco incentivo no geral, então é difícil na prática, é muito burocrático. Mas eu acho legal o seguinte, uma característica dos empreendedores, principalmente tipo o Diogo que está sendo pioneiro numa região, é que ele encara, eu estou falando por você, mas você pode me corrigir, claro. o desafio, porque é um desafio, como uma motivação. Então o desafio, ele está ali do lado, deve dar um pouquinho de frio na barriga, porque, né? Mas eu acho que, assim como eu imagino que você deve usar isso como um motor, como um combustível para te incentivar para seguir com esse sonho, Sim. né? Tem que ter muito combustível, né, na realidade, porque é muito difícil, são muitos obstáculos, são muitos detalhes a serem decididos, O dia a muitas dia, decisões, né? Então, assim, é complexo, não vou falar de forma alguma que é simples e que é fácil,
né? Mas realmente o que você falou é verdade. Às vezes, quando você tem esse sonho se torna esse motor para você. Sim. Você coloca ele acima e você começa a enxergar soluções para os desafios que vão aparecendo, né? Exatamente. Você busca, não, então se esse formato não daria, como daria? Sim. Porque a ideia inicial minha era trazer só a luderia, fazer a luderia, inclusive eu tenho um imóvel do lado da minha casa que eu iria reformar para isso, mas não seria um ponto tão central. Então isso foi uma mudança do projeto ao longo do plano, né? Sim. E também de início iria ser só a luderia, a gente iria trabalhar com os jogos e oferecer comidas e ponto. Mas aí, no meio disso, eu contratei consultores para me cercar, me dar uma confiança. Isso é importante, gente. Se informar. Sim. Porque a gente nunca vai conseguir ser especialista em tudo, Sim. sozinho, né? Então, se cercar de pessoas que entendem de outras áreas, né? Com certeza. Às vezes, assim, por exemplo, na parte administrativa, que eu nunca tinha tido uma empresa antes, Sim. né? Eu tinha tido um canil, mas, assim, uma empresa desse porte eu nunca tinha tido. Então, assim, eu busquei esse auxílio, essa consultoria, e aí foi aí que surgiu a ideia da cafeteria, né, na verdade, porque a ideia que surgiu primeiro foi a luderia. Da luderia, sim. E aí a parte de café, ela vem a agregar, porque é uma parte mais tradicional, que as pessoas já estão conhecidas, então eu juntei exatamente, em termos de conhecimento, de dificuldade para mostrar público, ganhar público, eu juntei exatamente dois opostos. Eu juntei uma parte que as pessoas já conhecem muito, que é a cafeteria, todo mundo sabe o que é, embora São João não seja uma cidade assim muito tradicional, agora que estão surgindo cafeterias, né, há uns 2 anos para cá, começaram a surgir diversas cafeterias, e eu juntei essa parte tradicional com uma parte nada tradicional, né? Então foi estratégico, não foi ao acaso. Empreendedor. E assim, e tudo focado num sonho também, porque a parte da cafeteria, quando eu estava mais novo, eu sonhava assim, quando eu ficar velho vou ter uma cafeteria. Sabe aquela coisa que você pensa assim de coisas quando você aposentar? Eu pensava nisso, assim, eu sempre gostei de ir em cafés, tomar café, dessa cultura, né? Eu também. Então foi assim que surgiu a cafeteria junto da luderia. A gente vai mostrar no próximo vídeo, porque aqui a luderia é no 2º andar, né, do Abade Lu do Café, Sim. aqui em São João del Rei, Minas Gerais. E aí no próximo vídeo a gente vai mostrar a cafeteria que fica no térreo, no 1º andar, né, que é a porta de entrada. E o Diogo vai explicar um pouquinho também sobre a cafeteria no próximo vídeo. Legal. Fiquem ligados. Valeu.